ainda vão estar chegando ao longo dessa abertura. E eu queria dar boas-vindas, dizer bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso fórum, nosso encontro de lideranças. É sempre bom reforçar para vocês que o Fórum de Líderes é um espaço de aprendizagem, é um espaço de diálogo, de troca de saber entre as lideranças do programa Ser Mais, o programa que é uma ação realizada pela Braskem e que atua nos todos os estados onde a Braskem tem suas plantas industriais, onde tem, enfim, suas operações. Então, nós temos aqui presente no programa o estado de Alagoas, o estado da Bahia, o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. O objetivo desse nosso espaço aqui, também é importante dizer, né? Ele tem sempre essa ideia de ampliar a visão das nossas lideranças sobre a cadeia produtiva e de valor da reciclagem, para que a gente possa sempre estar observando e olhando esse horizonte e ter elementos para poder direcionar nossos empreendimentos, né, as cooperativas, as lideranças poderem direcionar seus empreendimentos no sentido de um crescimento virtuoso e constante, e buscando sempre estar enxergando oportunidades, desafios e aprendendo um com o outro para que a gente possa realmente crescer, né? Nesse encontro de hoje, a gente justamente quer discutir um assunto que é um assunto muito comum a todos. Provavelmente todos vocês têm experiências sobre esse tema, né? Deixa eu clicar aqui, sobre esse tema. E é a questão da coleta em polos geradores, sobretudo coletas de materiais em grandes eventos. Quais são as oportunidades que tem nesse negócio de grandes eventos? Quais são os desafios? Quais são as dificuldades? Quando isso é um bom negócio para as cooperativas? Quando isso acaba não sendo um bom negócio para as cooperativas? Essa é a ideia que nós discutimos esse assunto, um assunto que provavelmente muitos de vocês têm histórias para contar, né? Boa parte das cooperativas aqui já devem ter participado em coletas de materiais em grandes eventos, né? Eu estou falando aqui de shows, feiras, casas de espetáculos, etc. Enfim, esses eventos que a cidade sempre tem, né? E que sempre geram muitos resíduos, né? E que nem sempre tratam bem, fazem bem a gestão desses resíduos. É uma oportunidade, sem dúvida, mas aqui é também um espaço onde a gente aprende que não é só coletar, é muito mais do que coletar, para poder realmente essa oportunidade ser positiva para o trabalho das cooperativas. E hoje, mas antes de falar do evento, de apresentar o nosso convidado, que vai um pouco trazer essa experiência para provocar um pouco a nossa conversa, eu queria convidar aqui para fazer uma rápida apresentação pessoas novas que estão chegando no nosso fórum. Então, eu começo pelo Amando, da Bahia. Amando, se apresenta um pouquinho rapidamente aí, seja bem-vindo ao nosso fórum e ao programa Ser Mais aí, né? Bom dia, pessoal. Obrigado ao seu. Meu nome é Amando. Eu só para ele ajudar nos grandão. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Tem alguém com o microfone aberto aí? Cuidado aí, os microfones abertos. Então, meu nome é Amando Lima. Estou junto à equipe de RI, de Relações Institucionais da Braskem aqui na Bahia. Estou também acompanhando, já está no contrato do Ser Mais, junto com as cooperativas daqui, né? A Copmark, a Coperguari e a Camapet. Já visitei duas das três, né? A Camapet e a Coperguari, e estou agendando também uma visita para a semana que vem à Copmark, que estava com a agenda aí um pouco apertada, né? Já conheci o Felipe, todos chamando de Felipe agora, viu? Já conheci o Felipe, a Magda aqui, que está junto com o projeto. Também tive a oportunidade de conhecer Renise, né? Através de uma reunião também online, mas o Felipe e a Magda eu conheci pessoalmente. E aqui a gente está para se ajudar, a gente está para colocar essa economia
né, circular aí, né, junto com as cooperativas. Fiquei bem feliz da última reunião, onde o Felipe, junto com a equipe aí da Ser Mais Corporativa, apresentou a plataforma, né, de educação que vão fazer com os que já estão, na verdade, fazendo com os cooperados, com alguns dos cooperados, né, a capacitação. E estamos aqui, a gente está no mesmo propósito, está no mesmo barco e vamos tocar para frente. Obrigado. Obrigado, Amando, seja bem-vindo. Eu queria também, antes, passar a palavra para a Gabriela. Eu estou vendo que a Elaine apareceu por aí, não sei se a Elaine está presente, para fazer uma saudação aí em nome da Braskem, no nosso encontro. Gabi. Bom dia, pessoal. Então, muito prazer. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabriela, faço parte aí do time de responsabilidade social da Braskem. Estou à frente da coordenação aí do programa também, junto com todos os RIs das regionais. É sempre um prazer aqui ter esse espaço, né, conseguir compartilhar com vocês algumas referências, né, trazer esse espaço mesmo de compartilhar para que vocês também consigam aplicar boas práticas aí nas cooperativas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que esse conteúdo aí seja válido para vocês e consiga agregar. Bom dia. Vou aproveitar o seu, já que você me identificou aqui. Isso. Peço desculpas por estar de câmera fechada, gente. Eu estou fora daqui da minha estação de trabalho. Tive que resolver um probleminha particular, mas não poderia perder a oportunidade de estar com vocês e conhecer um pouco mais do Fórum de Líderes. É o segundo que eu participo. O primeiro é o seu, acho que você lembra, estávamos, não só eu, mas também o Jorge Souto, a Fabiana Quiroga, foi um momento muito enriquecedor. Então, eu espero que, agora com a participação também dos meus colegas de RI, a Gabriela, aí, como ela mesma citou, né, na coordenação do programa junto com eles, nós possamos manter essa vibração de capacitação, de conhecimento, de agregação de valor para todos vocês das cooperativas. O mais importante é que vocês extraiam desses momentos aprendizados, possam replicar dentro do dia a dia de vocês, das cooperativas, que possam fazer com que o resultado das cooperativas se amplie com esses momentos de troca de conhecimentos através do Fórum de Líderes, tá bem? Muito obrigada pela oportunidade, um prazer estar com vocês. Espero que seja uma manhã, pelo menos essa 1 hora aqui de encontro bastante enriquecedora, tá bom? Um abraço para todos. Obrigado, Elaine. Não sei se nós temos ainda algumas lideranças que estão chegando também, porque nós temos algumas cooperativas novas, e do último fórum para cá, não sei se a Copmar já se apresentou, ou tem mais alguma aí, Fábio, de São Paulo, acho que cooperativas novas, acho que é a Copmar, né? Não, Copmar não. Nós temos Copar, desculpe. Copar, isso. Não está aí, né? Bom, então tá. Como eu disse no início, o nosso encontro de hoje nós vamos discutir um pouco o tema desafios e polos geradores. A gente está escolhendo temas nessa direção, muito em função daquilo que esse ano para nós passa a ser uma estratégia muito importante para o programa Ser Mais. A gente definiu o programa, um foco maior em tudo que nós vamos fazer, tanto do ponto de vista de treinamentos, como do ponto de vista de investimentos, no sentido de ampliar e aumentar o volume e a qualidade do material que chega nas cooperativas. Esse é um grande desafio que a gente está trazendo para esse ciclo do programa que nós estamos vivendo agora. E Polo Geradores tem sido um sonho muito grande de todas as cooperativas. Todas as cooperativas sonham em poder acessar polos geradores, sejam indústria, sejam mercado, seja comércio, enfim, onde tem um material de muita qualidade, de grande valor agregado, né?
e que gera bons resultados para as cooperativas. Mas nem sempre é fácil esse assunto, né? E aqui também tem muitos concorrentes, né, nas cooperativas. Uma dessas grandes fontes de material são justamente os grandes eventos. Esse assunto até surgiu a partir do grande evento Rock in Rio, que aconteceu no Rio de Janeiro, onde a gente viu que ali teve todo um trabalho aí de gestão, né? Teve algumas cooperativas do Rio de Janeiro que participaram desse processo. E a gente, então, começou a querer discutir assim, como participar, como garantir, como ter sequência, né, junto a essas produtoras de eventos e garantir essa atividade de gestão de resíduos dentro dos grandes eventos. E aí a gente convida aqui para conversar um pouco com a gente o Rogério, o Paulo Rogério, que, inclusive, faz parte do time do Ser Mais, ele é o assessor que trabalha conosco, recentemente contratado, né, pelo Rio de Janeiro. E o Paulo tem uma experiência longa, uma longa experiência que ele vai contar para nós nessa atividade aí de trabalhar e de se relacionar com os grandes eventos, tá? Eu vou passar a palavra para o Paulo para ele se apresentar, né? E eu vou aqui botar um roteirinho, porque o assunto é longo e o Paulo tem uma história longa, se deixar. A gente combinou um certo roteiro para ele não se perder um pouco e para a gente também ter depois um momento para poder conversar junto com os nossos colegas aqui do fórum. Paulo, vai te apresentando. Bom dia a todos, muito prazer, eu sou o Rogério, sou mais conhecido como Rogério, né? Rogério, o pessoal me conhece mais como Rogério Poeiras, eu vou só começar com vocês um pouquinho assim, a minha história dentro da questão dos resíduos, da coleta seletiva, vem desde 1999, eu preciso fazer uma breve apresentação para vocês, para algumas, se não, o pessoal que não me conhece. Eu tive um pequeno problema e acabei entrando, como muitos, dentro da questão dos resíduos para sobreviver. Fui um aspirante à dependência química, enfim. Em 1999, eu estava na cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo, né? Para quem conhece, é uma das maiores coabs da América Latina. Na época, era uma média de 350 mil, 300, quase 400 mil pessoas, enfim. E eu precisava arrumar uma atividade, alguma coisa para que eu pudesse ganhar dinheiro. Eu estava numa situação muito complicada e fui passar uma temporada dentro de uma associação de moradores, para saberem onde está a minha ligação com os resíduos, que virou minha paixão até hoje. Mas isso lá atrás, 1999, a gente não tinha nem computador, o videocassete era uma coisa mais complicada. Mas, enfim... através de uma associação de moradores, eu precisava arrumar alguma coisa para ganhar dinheiro, para ter o meu sustento, saindo de uma dependência química, era muito mais complicado de se arrumar trabalho, que você ficava com aquela história. E aí eu conheci um pessoal de um projeto de São Paulo, num projeto Praia Limpa, isso em 99, já 99, quase 2000, e isso me chamou a atenção porque o pessoal fazia reciclagem na praia, coletava os resíduos, aquela coisa, e eu achei que isso eu poderia fazer lá na minha comunidade, na cidade de Tiradentes. Fui para a associação de moradores e conversei com a presidente, ela me arrumou um espaçozinho, e por isso que eu digo que eu tenho orgulho de ser um catador também, né? Eu fui sozinho, eu comecei a bater em porta, eu pedia para as pessoas separarem os resíduos, sim, eu chamava de lixo também, levava para esse galpão, para esse terreno, e algumas pessoas se interessaram também, alguns amigos, e perguntaram o que estava acontecendo. Eu falei, gente, o pessoal está jogando fora isso, as pessoas ali, tem outras pessoas que compram, nós vamos pegar esse dado e vamos vender, e vamos ganhar dinheiro com isso. A gente achou que fosse dessa forma. Mas começamos a trabalhar com isso, recolher os materiais, nos decepcionamos com a venda, porque na época ninguém queria comprar caixinha de leite longa-vida, ninguém queria comprar o vidro, enfim, era uma dificuldade muito grande de comercialização. Não tinha redes, não existia ainda o movimento, essas coisas todas ainda não estavam aparecendo. Mas, enfim, e isso ficou na minha cabeça e a gente teve uma decepção muito grande. Na hora de vender esse material, muita coisa se estragou, muita coisa apodreceu, muita coisa tivemos que jogar fora, foi uma catástrofe. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, pessoal, não, gente, não é possível que a gente não possa ganhar alguma coisa. Estão descartando esse material e tem empresa. Enfim, eu resolvi, junto com esse grupo, montar um grupo de estudo,
que a gente chamou de Poeiras, que para unir essa rapaziada, a gente sua. E montamos um grupo de trabalho e começamos a tentar entender como a gente poderia fazer um planejamento melhor. Aí tem umas cenas aí que é justamente já o início do Poeiras. Mas nós tínhamos o quê? Como nós vamos coletar? Nós vamos fazer da mesma forma? Não, começamos a estudar e criar estratégias, mapeamos a Coab e tudo mais. Mas, enfim, viu que não estava dando certo. Nós começamos a fazer a formação do Fórum Recicla São Paulo, onde conheci pessoas muito bacanas, a gente tinha uma discussão, aí não tinha central de coleta seletiva, foi discutida São Paulo, eu fui para a comunidade de Coatira, a gente foi trabalhando, tentando e não montando a cooperativa, a gente estava estudando primeiro. A nossa ideia era montar a cooperativa. Mas Deus é um cara maravilhoso. Em 2002, essas fotos que vocês estão vendo, é o grupo de educação ambiental lá da comunidade que nós montamos. Por que nós montamos esse grupo? Os filhos dos nossos filhos, das crianças, queriam ir também para a ONG ou para o grupo para trabalhar, mas a gente não queria que colocasse eles, não por nada, por vergonha de coletar os materiais reciclados. Então, eu cheguei para o pessoal e falei, vamos montar um grupo de educação ambiental com eles, um grupo de teatro, para que eles ficassem na nossa casa, no nosso espaço, e tivessem alguma atividade. Como grupo, nós discutimos coleta seletiva, automaticamente esse grupo também começou a se envolver na área de meio ambiente, na área de educação ambiental. Aí acontece que em 2002, nós fomos convidados, esse grupo de teatro foi convidado aí para o São Paulo Fashion Week, que é a maior feira de eventos, a maior feira de modas do Brasil, né, em 2002, e nós levamos esse grupo para lá. Quando esse grupo estava fazendo, saímos na televisão, na época a periferia invade o mundo da moda, aquela coisinha toda. Eu, por curiosidade, fui ver onde estavam depositando os materiais recicláveis. Quando eu desci, eu vi que tudo que nós estávamos pregando para a separação dos resíduos dentro dos coletores, daquela coisa de mídia e tudo mais, estava indo para a mesma caçamba, estava indo tudo misturado igual. Então, foi um tapa na cara, porque a gente fazendo um trabalho de educação ambiental de um lado e lá embaixo do outro. E aquilo ficou na minha cabeça, impregnou na minha cabeça. Falei, como é que pode isso? Aí eu comecei e falei com o grupo, falei, gente, vamos estudar, que eu acho que tem um nicho aí que é justamente desses eventos, dessas coisas aí tudo. E aí nós começamos a fazer umas pesquisas, nós vimos na época era Telecentro ainda, né, para fazer estudo de pesquisas e tudo mais. Para nossa graça de Deus, também mais uma sorte que nós tivemos, nós conhecemos a SOS Mata Atlântica, que faz parte da nossa história até hoje, a SOS Mata Atlântica, que é a ONG aí de São Paulo. Essa ONG faz um evento de despoluição do Tietê, ela fez um evento e nos convidou. Nesse evento, eu pedi para o Mário Mantovani e para a SOS que deixasse a gente ficar com os materiais recicláveis desse evento. Isso já era 2003, 2004. E aconteceu essa situação para nós. Para nossa surpresa, foi muito bacana. E nós começamos a entender. Eu falei, gente, espera aí. Começou a subir convites nessa época para nós, pessoas que viram a gente no Ibirapuera, chamando a gente para fazer eventos. No início, não tinha nenhuma informação, ninguém fazia, gente, eventos, coleta seletiva, como hoje é um pouco mais difícil, mas naquela época, então, não tinha comunicação para nós. Falei para o pessoal, gente, vamos fazer o seguinte, vamos atrás dos eventos, que eu acho que está um grande nicho aí. Mas a nossa surpresa foi, como todo mundo fazia também, que o pessoal ainda continua fazendo, infelizmente, que é o mesmo eu. Nós fomos nos eventos através dos resíduos, em troca do lixo. Mas aí eu vou falar para vocês, tivemos umas experiências muito, muito complicadas, muito, de só sobrar lixo, de só sobrar madeira, mas eu resolvi estudar isso, gente. Eu falei, gente, tem lei, tem normas, tem isso, tem aquilo, não é possível, é uma coisa boa de se fazer. E aí nós começamos, então, em 2007, foi a grande mudança da situação de coleta seletiva em São Paulo nos grandes eventos. Inclusive, uma das pessoas que foi muito minha parceira, trabalhou muito comigo, foi a Tereza. A Viva Bem estava no início ainda, a cooperativa Viva Bem. Em 2007, nós fizemos a Coromoda, que foi a primeira feira realmente com certificação de gestão de resíduos e da área de meio ambiente dela, de sustentabilidade. E de lá para cá, de 2007, então, nós começamos a estourar dentro do mercado de feiras. Aí nós fomos fazer as Francal, Coromoda, Francal, Gift Fair, Feira de Música, todos os eventos que vocês imaginarem, nós fomos fazer. Mas nós passamos por muitas situações de dificuldades. Primeiro, que não era um hábito de se fazer. Segundo, que já tinham as pessoas que se beneficiavam também desses resíduos dentro dos próprios eventos. Já existia uma certa comercialização informal, mas existia. E nós começamos a querer entender. Eu comecei a perceber lá nos eventos que nós perdíamos resíduos grandes e maravilhosos das montagens. Nós começamos a entender que era uma outra vida, era uma outra coisa totalmente diferente que a gente imaginava, que era só ir lá no evento, pegar um material reciclável, pegar o lixo, entre aspas, e levar ele embora.
Isso eu comecei a ficar na cabeça, falei, não, nós somos prestadores de serviço, gente, nós estamos fazendo pelo lado errado. Nós íamos subcontratados pelas empresas de limpeza para ir buscar o resíduo. Depois nós começamos a entender. Aí nós começamos a entrar dentro do circuito das feiras e começamos a entender que nós precisamos entrar com as produtoras do evento e sermos contratados como colaboradores do evento, fazer a participação de eventos. Então, nós começamos a entender e fazer também o levantamento de todos os resíduos que são gerados, todos, fazer um mapeamento de todos os resíduos, entrada de montagem, nós começamos a perceber que sobrava muita tinta, vocês estão vendo aqui à esquerda, aqui, essa é uma feira, essa aqui eu acho que é a Foro Modas, não, essa aqui é a Frincal, do lado esquerdo, nós começamos a perceber a sobra desses produtos que são muito ricos de materiais dessas construções, nós começamos a perceber que a umidade, os resíduos úmidos somente era quando os eventos já estavam montados. Nós vimos que os eventos não são desmontados, eles eram geralmente destruídos por conta de alguns tempos de entrega, de perca de material, de mercado clandestino, tudo o que vocês imaginaram. Passamos por situações de colocarem fogo nas nossas caçambas, sofremos tiros no AMB, na época, por conta do papelão e de outros resíduos. Enfim, nós começamos a fazer uma série de feiras e eventos, e aí nós começamos a nos profissionalizar. De 2010 para cá, nós começamos a fazer de uma outra forma. Hoje nós fazemos todo o mapeamento dos resíduos, hoje nós somos contratados, nós temos uma demanda de eventos para serem feitos. Hoje nós entramos no evento na planta baixa, nós já começamos no evento na planta baixa, e hoje nós conseguimos ser inseridos dentro do programa de eventos. Mas nós fazemos todo o planejamento junto antes da montagem, vamos dizer assim, no caso. Porque é uma coisa que a gente tem que fazer de discussão, porque tem algumas cooperativas que fazem, que vão só pelo resíduo, outras cooperativas... Não, no nosso caso, não. Nós entramos dentro da produtora, fechamos o projeto com as produtoras e montamos toda a logística, desde a parte interna de educação ambiental, mandamos um grupo para esse evento, fazemos um levantamento de todos os resíduos, temos uma relação de grupos também que nós fazemos doações, que são parceiras nossas, escolas de samba, grupos de teatro, enfim, e as cooperativas que fazem parte do trabalho. Mas todos nós, hoje, somos todos contratados como prestadores de serviços. Essa outra parte da ficha. Aqui embaixo são justamente aquilo que eu estava acabando de dizer. Nós fazemos um trabalho, só me sinto muito essa foto aqui, que é de um aluno nosso que está aqui à esquerda, sem os EPIs, isso foi até uma fase de encaminhado, nós estamos esterilizando. Mas é isso que eu estou dizendo para vocês. Nós começamos a fazer esse trabalho nos eventos, nós começamos a entender também que os grandes geradores, como a gente estava falando dos polos, nós começamos a perceber também essas grandes empresas que também eram órfãos também na área de gestão de resíduos. Foi o caso do Play Center de São Paulo, nós ficamos 4 anos dentro do Play Center, o próprio Shopping Tatuapé. Eu só queria dizer uma coisa para vocês, assim, no início, eu sofri muito porque nós não conseguimos nos organizar, nós não tínhamos um curso de capacitação, nós não tínhamos pessoas que pudessem nos orientar dentro de algumas coisas. Então, na verdade, nós fomos muito atrás na raça mesmo, no peito. Tanto que hoje nós não somos nem reconhecidos ainda. Né? Quando você vai no evento, as pessoas contratam, as empresas de lixo para retirar o lixo e tudo mais. Mas, no nosso caso, nós tínhamos que todos os dias mostrar que nós éramos capazes de fazer. A nossa formação, a nosso intuito de fazer, a prestação de serviço, desde a contratação, passando por situações de advogados, aí nós fomos começar a entender o que é logística. Agora nós já estamos entendendo o que é neutralização de carbono, mercado de carbono, economia circular, mas no início para nós foi muito, muito complicado chegar onde a gente chega hoje. Aí embaixo são alguns materiais, o trabalho que nós fizemos também. Eu, em 2013, 2014, eu fiz um programa de fortalecimento da rede Senac, em participação com as cooperativas. Nós eliminamos esses coletorzinhos coloridos, tudo que vem das ideias e os eventos. Os eventos para nós, eu vou dizer uma coisa para vocês, os eventos para nós tiramos assim, é um shopping center construído em 7 dias, praticamente, que é um tempo de montagem de uma grande feira, ele é usado durante 4 dias e destruído em 2. Então, nós nos preparamos desde o primeiro caminhão que entra nesse evento até o último caminhão que sai e fazemos o levantamento de todos os resíduos. E eu só para dizer uma coisa para vocês, vale muito a pena. O que falta no mercado são grupos especializados, grupos que façam esse serviço aqui. Pode passar outro para mim?
Rogério, ainda sobre aquela questão da proposta de valor dos eventos, né? Tu falas que, quer dizer, existem muitas vantagens para uma produtora fazer a gestão de resíduo, uma coisa que ela precisa enxergar até para tu poder vender bem o teu trabalho, porque senão eles acham sempre muito caro pagar as cooperativas. A gente vê muito nos eventos essa ideia. Bom, chega lá a cooperativa, pô, nós vamos estar te dando esse material, é isso e se vira. Quer dizer, mas tem muito mais do que isso. Então, vocês conseguiram fazer um contrato com eles que ainda, apesar de parecer um custo maior, eles têm uma gestão de custo, eles têm muitos ganhos com relação a isso. É um ganha-ganha de fato. Eles têm uma redução de custo muito grande, em média de 60% já das caçambas no primeiro contrato. Não, é o lado que interessa ao produtor, é justamente o econômico. Mas a economia de caçambas para aterro é uma coisa sentida no primeiro momento. A questão aí entra a questão da imagem, mas o econômico é altamente. O microfone aberto. Nós já fizemos eventos, porque nós temos todos um parâmetro, a gente sempre faz uma pesquisa do evento anterior para a gente poder fechar os contratos. E as nossas médias de contratos, quando a gente faz essa negociação, é sobre as caçambas de lixo que saíram no ano anterior dos eventos. Algumas não tem, para não são as primeiras, mas isso nós conseguimos 60%, às vezes 70% da economia. Porque todos os materiais que eu estava dizendo, existem os materiais secos, que são os materiais de montagem, tá? São os materiais secos, madeira, isso, aquilo, lá. Aí tem os materiais úmidos, que já são dos eventos. Enfim, quando tem bar, quando tem restaurante, aquelas coisas. O resto, quando nós fazemos um mapeamento, esses materiais não vão para a nossa usina de triagem, eles já vão para as caçambas de rejeito. Então, nós controlamos a saída das caixas. Para nós, quanto menos caçambas tiver... Nós já tivemos desafios, para você entender assim, mas como é que nós vamos pagar vocês? Quanto vocês gastaram de lixo do último evento? Esses valores, uma coisa importante, os resíduos são doados para as cooperativas, nós não repassamos nenhum real na venda de comércio, do comércio dos materiais. O empresário ele ganha na redução dos resíduos, ele ganha na imagem que ele tem ali, e agora a gente está negociando, por isso que a gente precisa de algumas orientações na questão das notas, na questão do impacto desses resíduos sendo recicláveis pela feira. Esse ainda é um mercado que a galera ainda não está mexendo ainda, e é uma pena dos grandes eventos. Como o impacto do Rock in Rio, né? Uhum. E outra coisa, são leis, de acordo para o Estado, isso é uma coisa importante. Aqui no Rio de Janeiro, os eventos são obrigados, acima de 500 pessoas, fazerem a contratação das cooperativas. Infelizmente, é o que nós estamos conversando. Não existe um corpo, talvez, se eu falo isso para as cooperativas, de grupos que tenham dentro da própria cooperativa que faça essa interação com os grandes geradores, com os grandes eventos. E é altamente suficiente, é vantajoso para o evento contratar, eu tenho certeza absoluta disso. E eu consigo fazer, na minha fala, consigo fazer com que o empresário enxergue esse lado. Perfeito. Agora, me diz uma coisa, Rogério. Aqui a gente fala em pré-condições, né? Quer dizer, não é só coletar, por isso que a cooperativa precisa, se ela quiser usar os eventos como de uma forma mais periódica, mais constante, continuada, ela precisa se organizar um pouco para poder fazer isso, porque não é só chegar lá e fazer a coleta. Quer dizer, tem todo um processo de, primeiro, identificar os eventos que tem, segundo, tem contratos para fazer, tem todo um trabalho de preparação para isso. Tu poderia nos falar um pouquinho sobre como é que é essa rotina e por que Poeiras, porque aí às vezes é assim, ó, porque as cooperativas às vezes não gostam de ter uma mediação de alguém, quer dizer, elas querem fazer uma relação direta com os eventos, mas às vezes é interessante fazer uma aliança com uma organização que pode estar ligada às cooperativas, que pode ser uma central, que pode ser uma coisa, que vá se especializar em trabalhar com os eventos. O que é preciso ter para trabalhar com os eventos? Você falou uma coisa muito importante. Ó. Eu sou do cooperativismo, eu gosto demais, como eu disse para vocês, eu venho dessa linha, eu fui o cara que, até hoje, eu tenho uma relação muito, muito forte com as cooperativas. Eu vou dizer,
É como nós participamos da inauguração em 2002 da Central do Tietê. Poucas pessoas sabem, mas se você pegar os noticiários da época de 2002, quem deu aula experimental para Marta Suplicy na inauguração foi eu que fiz. E a minha ideia já era colocar as cooperativas num grupo para prestar serviço para os eventos. Essa subcontratação é fundamental justamente porque as cooperativas não conseguem se organizar de uma forma que possa vender para o cliente uma segurança. Eu mesmo já tive vários problemas, estou dizendo que são todas não, tá? Ao nível de Viva Bem, são poucas. Estou dizendo isso porque eu conheço muito bem a Tereza, a gente trabalha muito tempo. Assim, o compromisso das cooperativas, eu não sei se ainda acontece muito, mas a volatilidade, a rotatividade de cooperados, a falta de compromisso de chegar no horário, a dificuldade de ter caminhão para fazer a coleta, a dificuldade de mandar um registro, a documentação das cooperativas, essa própria coisa, a formação também. As pessoas acham que não precisa ter formação nenhuma para ser um faxineiro. Precisa, não é mais assim como era antigamente um analfabeto hoje em dia. Então, o que eu sinto mais é essa ligação, as cooperativas, não estou dizendo que são todas, pelo menos 90%, que eu vou dizer das que eu conheço, não tem condições de prestar serviço para um evento. Por conta, é outra história, horários, segurança, seguro, advogado, como a gente está dizendo, não é só o resíduo em si lá, nós fazemos todo um levantamento antes, que tipo de evento é? É uma feira de música, que tipo de resíduo vai gerar, quantos estandes tem, que tipo de estande está montado, essa relação com a produtora, vai ter madeira, tem sobra disso, tem sobra daquilo. Eu acredito que a maior dificuldade que eu vejo é que as cooperativas são compromisso. Dificilmente. Por exemplo, eu tenho contratos com empresas aqui. Eu gostaria de fechar os contratos direto com as cooperativas, mas elas não fecham, por questão de documentação. Então, assim, você respondendo a sua pergunta, a maior entrave que eu vejo com as cooperativas, gente, eu tenho procura de eventos que vêm procurar para fazer a gestão e nós não temos cooperativas para indicar. A formação da Copar agora e de outras duas cooperativas aqui no Rio de Janeiro está vendo em cima disso. Mas o que eu vejo, grande dificuldade, é justamente a estrutura interna para poder prestar serviço. Não existe, gente, nenhuma empresa particular que faça só gestão de resíduos em eventos. Empresa não faz. As empresas passam. Quando eu comecei a fazer com as cooperativas, um detalhe importante, eu fui chamado pelo Movimento Nacional, dos meus amigos de coração, Roberto, todo mundo, que eu estava desestabilizando as cooperativas, que eu estava tirando os cooperados das cooperativas na época e levando para os eventos. Mas veja bem, eu tenho cooperativas aí que fez um evento com nós no final de semana, que a cooperativa, numa noite, fez em caixa R$ 3.700. Eu te mostrei ali, no show da Ludmilla. E ainda receberam para prestar o serviço. E como é que é isso? Me fala um pouquinho dessa conta aí. Como é que o Poeiras, o que o Poeiras recebe, o que as cooperativas recebem, como funciona esse negócio aí? Por exemplo, o evento entra em contato conosco, nós já vamos na casa do espetáculo, eu já faço o levantamento anterior do que foi, como está dizendo, o histórico dos eventos anteriores, peço algumas informações e me dirijo até a empresa para fazer a reunião. Na reunião, eu exponho tudo isso que eu estou falando, as vantagens, como vai ser feito. Tem o microfone aberto aí. Passo toda a situação e eu já faço um orçamento com a planta baixa do evento, gente, já tem a forma de se fazer quantas pessoas eu vou precisar, quantos caminhões vão ser necessários, os horários, nós já temos essa expertise de qualquer evento que nós somos chamados. Através disso, eu faço a contratação da cooperativa, ou posso também, pelo próprio Poeiras, contratar e executar. Como nós optamos por não termos caminhões, não temos essa história de comercialização de resíduos, por isso que nós terceirizamos com as cooperativas. Mas nós fechamos um contrato com a cooperativa, eu mando uma proposta para a cooperativa me manda o orçamento dela, está entendendo? E dentro do orçamento dela eu fecho com o meu cliente. Mas toda a parte de gerenciamento do processo cabe ao Poeiras. Aí a cooperativa designa um coordenador, que isso está na lei do cooperativismo, né? Eu não posso mandar nos cooperados, ela manda um coordenador que vai passar todas as determinações, as ordens que vai ter do evento da cooperativa. Mas aí nós fechamos como se fosse um pessoal, por exemplo, encarregado do colaborador. Tem a diária, 8 horas de trabalho, condução e alimentação. E todo o resíduo é doado para a cooperativa.
Valeu, até a próxima. A retirada do resíduo é tudo por conta da cooperativa. Às vezes nós conseguimos empresas que bancam esse processo, mas é tudo administrado pela cooperativa. Não existe ingerência nossa. Mas há uma exigência que eu tenho é que eu ou que o Poeiras faça parte do processo, senão eles não fecham. Uhum. Aconteceu no Aquarrio, tem um contrato aqui, que está vendo aqui uma parte do contrato do Cataratas. Aí, nesse caso, quem fechou foi a cooperativa, porque foi como a cooperativa que era grande, a Transformando, foi feito com ela. Mas toda a negociação, toda a apresentação, eu é que faço, o Poeiras é que faz tanto para o cliente quanto para as cooperativas. Mas o que eu estou dizendo para vocês, assim, para vocês todos, tem que ter um grupo dentro da cooperativa que seja responsável por isso. É muito cliente, gente. O Rio de Janeiro é mais de 3.000 eventos. Está rolando 7 eventos aqui no Rio de Janeiro que não tem coleta seletiva. Evento para 20.000 pessoas. Quem está tirando resíduo é a empresa de lixo que contratou 4 pessoas para separar a latinha. E o evento está aí ninguém... Desculpa, não existe fiscalização. Então, e as cooperativas não vão atrás. Bom, concluindo, então, de fato, é um baita oportunidade que está aí, tem muito dinheiro que está sendo perdido. Essas fotos são frescas, são agora desse final de semana agora, do sábado, sábado, domingo. Isso é Ludmilla. Ninguém tem esse documento dentro do relatório. Todo esse material que vocês estão vendo, não houve bag. A galera da cooperativa que foi para lá recebeu pelas 8 horas de trabalho, alimentação, transporte, e ainda ficou com os resíduos. E outro detalhe, muitos eventos nós conseguimos ajuda para poder pagar o caminhão para ir buscar esse material. Só que, gente, desculpa, do grupo é direto, só nessa noite foram quase R$3.700 numa noite de trabalho. E organização é fundamental, não adianta ser coitado, desculpa, eu me ferrei, desculpa por causa disso. O móvel, coitado, vamos ajudar, porque o cara... Não, já passou essa época. Somos profissionais pra caramba, somos competentes pra caramba, sabemos fazer, sabemos cuidar, higiene, organização, luva, uniforme, horário, justificativa, divisão do dinheiro na cooperativa, a distribuição, isso tudo a gente tenta, a gente não dá ingerência, faz só ingerência da cooperativa, mas a gente fica muito preocupado com isso. Mas isso ainda é na função progresso. Então, você vê aí a dimensão, é o que eu falo, é a organização. Tem que ter uma pessoa na cooperativa, 2, que abra um caminho para os grandes geradores. É o mercado que estão entrando agora, não tenho nada contra, não, muitas startups que estão subcontratando as cooperativas. Passa a responsabilidade para a cooperativa vai lá e separa o lixo e vai embora. Como a gente estava falando, não é só coletar. Existe todo um processo de obrigação dos eventos. Alceu, vamos abrir para perguntas, acho. Isso. A Elaine está com a palavra e depois tem o Alessandro aqui, que eu tenho na minha telinha, não sei se tem mais alguém. No chat tem umas perguntinhas também, a Isabel fez uma perguntinha ali, daí eu... Então tá, vamos lá. Tá bom, gente, obrigada. Rogério, obrigada aí pelos esclarecimentos, achei sensacional a sua fala. Eu acho que nos motiva a olhar um mercado que a gente ainda não está explorando, de fato. Aqui pela Braskem, a gente fez ações de estímulo à reciclagem, tanto no Rock in Rio quanto no Lollapalooza. Tem sido, para nós, uma grande oportunidade de falar sobre economia circular, reciclagem e da importância do correto destino do resíduo plástico. Sim. E, claro, esse resíduo depois ele é destinado para a cooperativa. Só que você traz um salto, né, de que, sim, a cooperativa, e aí numa organização, que eu achei fundamental a sua fala em relação à organização, porque nós somos capazes de fazer essa organização aqui através do Ser Mais, com o apoio de vocês, Mãos Verdes, para que a gente possa vender este serviço. Agora, teve uma fala sua que eu queria só confirmar, que eu acho que também causa esse diferencial aí no Rio de Janeiro. Pelo que eu entendi, você mencionou que há uma legislação, e aí eu não sei se municipal ou estadual, que exige que para... Estadual? Sim, sim. Que para eventos acima de 500 pessoas
há uma necessidade da produção já contratar serviço de cooperativas para coleta seletiva. Sim, eu vou encaminhar para vocês. Conhecimento... excelente. Você tem conhecimento de outros estados que têm isto já como legislação ou em vias de aprovar legislação? Me parece que o que acontece é que a profissão de catador, acho que depois o Fábio pode me orientar sobre isso, ela não é reconhecida oficialmente ainda pelo governo. Faltam alguns detalhes. Então, isso atrapalha um pouco na questão da lei da obrigatoriedade. Mas, por o lixo ser de uma competência municipal, eles não abrem todas, né, para os outros estados. O Rio de Janeiro tem uma vanguarda até por causa do MINC aqui, né? Os outros eu não tenho conhecimento, mas do Rio eu tenho certeza. Entendi. Mas você traz uma fala agora também, de novo, poderosa. A gente tem uma política de resíduos sólidos. Sim. E, né, o país tem, e, como você falou, é responsabilidade municipal a correta destinação do lixo. Sim, e aí, claro, a gente pode pensar o lixo como um todo, como geração de resíduo, e eu acho que aí tem um gancho. Penso isso porque eu acho que é uma linha também de atuação forte das empresas, e já anotei aqui, para ser um desafio para a gente no próximo ano, de tentar, dentro de alguns municípios, né, pelo menos os que a gente tem atuação, influenciar para legislações que nos levem ao mesmo patamar do Rio de Janeiro. Sim. Inclusive, já tem, pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, já disponibilizou para as prefeituras já com o modelo do cooperativismo, já para serem contratadas cooperativas como prestadores de serviços e tudo mais. Né? É que tem um lado do resíduo, se me permitem, que é um pouco complicado, mas eu conheço também muito bem, que é o lado obscuro do lixo, né? São os interesses comerciais, que é um outro assunto, mas são os interesses das empreiteiras, do aterro, daquela que às vezes dificulta um pouco, né? Mas eu vejo os eventos, essa parte com as cooperativas, só falta esses mínimos detalhes para poder andar. Obrigada. Obrigada. Não sei se o Fábio quer fazer algum comentário. Não, essa questão que o Rogério falou da legislação, aqui em São Paulo tem um movimento aqui para ter legislação estadual, há uma deputada também, isso não é em todo o Brasil, acho que valeria a pena depois o Rogério encaminhar essa legislação do Rio, e é importante, sim, a legislação, porque ela fortalece na hora que for conversar com os empresários a questão de ter gestão de resíduo, mas não é obrigado, como também na política nacional, fazer só com cooperativa. Aí é uma articulação que precisa ser feita, porque ele precisa ter gestão de resíduo no evento. Com quem ele vai fazer é uma questão de opção, interesse e articulação para fazer com cooperativa. Tá? Essa é a única questão que pega. Pela ordem, Alessandro, Michele, depois Giovanni. Vai lá. Parabéns pela exposição, Rogério. Eu fiquei com nem é uma dúvida, mas eu queria saber de ti o seguinte. Tu falaste que conforme o número de pessoas que vão participar do evento, assim, para fazer a coleta, tu tem uma métrica que tu olha o layout e tal. Como é que tu, mais ou menos, tu tens isso, assim, por exemplo... Está previsto um público de 30 mil pessoas, então tu já sabe mais ou menos quantas pessoas tu vai precisar para fazer a coleta, como é que é isso? E a segunda pergunta também que eu queria que tu inserisse na tua resposta, tu falou sobre as cores dos recipientes, que é a Conama 275, né? E nós vemos que às vezes não funciona isso, assim, mas por que tu acha que isso não funciona, ou tu acha que isso funciona, assim, ter a separação pelas cores do Conama? Só vou começar a responder pela segunda primeiro. Porque é o seguinte, nós vamos perceber, já nos processos de coleta seletiva dos grandes geradores, escolas que nós somos convidados, escola não usa o vidro, já isso há muito tempo atrás. Nós tínhamos dificuldade que o caminhão da cooperativa, o nosso caminhão tinha que misturar tudo, porque lá na cooperativa aqui tinha que ser separado os polímeros direito, o vidro direito, aquela coisa toda, né, do saco. Então, nós começamos a ver que isso estava nos atrasando demais e encarecia demais o custo da implantação da coleta seletiva.
Tá? E aí nós começamos a tentar algumas soluções. Aí nós começamos a dizer reciclável e não reciclável, reciclável e não reciclável. E aí começou a funcionar bem para nós essa coleta, né? E aí foi os outros grupos foram entrando mesmo em embalo. Hoje, Ibirapuera, dessa forma, nós fizemos um trabalho para Abril Cultural também dessa forma. Para nós é porque simplifica, tá? Mas não é de uma forma geral. A recepção do nosso material ele precisa vir dessa forma. Mas para nós é muito mais fácil. Hoje nós usamos entre recicláveis, rejeitos e orgânicos. Mas, através da planta, já respondendo a sua primeira pergunta, não é só pela informação, nós precisamos da planta do evento, nós precisamos do layout do evento. Porque através dele é que a gente vai montar ali quantas central de resíduos nós vamos ter, por onde esses resíduos vão sair, como é que nós vamos chegar a ter esses resíduos. Por isso que eu estou dizendo, os eventos são feitos, a última coisa que a pessoa pensa, o produtor pensa é no lixo, põe as caçambas de lixo lá e deixa. Não, não é dessa forma. Nós precisamos ter o local aberto, a facilidade, geralmente nós sabemos os horários que tem feito a limpeza, quando você faz um show como o Rock in Rio, que tem muita gente, você não tem como fazer a coleta lá dentro, então nós temos bolsões, não foi isso que nós fizemos no Rock in Rio, porque eu não participei, mas enfim, mas nós criamos bolsões em shows que nós fazemos para viabilizar mais. Então, através da planta, através do mapa do evento, é que a gente sabe quantas pessoas nós vamos usar. Porque aí você vê os bares, restaurantes, né, os bares, banheiros, por isso que eu te falei, a gente já sabe o resíduo que nós não queremos pegar, para que não chegue na usina. Mas aí nós montamos toda a logística, todo o processo de coleta, separação. Como nós fazemos o pré-beneficiamento dos resíduos. Nós não deixamos de lixo. Até para responder aqui o que a Isabel estava perguntando aqui para mim, nós fechamos um contrato e repassamos o dinheiro integral do orçamento das cooperativas, tá, Isabel? Entendeu? Deu para Alessandro? Não, mas e o que o Poeiras recebe? Completamente. Rogério? Nós recebemos pela prestação de serviço. Então, o que eu disse, nós fazemos acima do valor que a cooperativa vai nos passar, e geralmente quem faz esses valores da cooperativa, você tem uma ideia, sou eu, até porque a cooperativa não sabe nem como vai fazer. Grande parte não faz. Mas nós fazemos tudo, nós temos um piso, nós temos todos os detalhes. E nós cobramos pela pelo gerenciamento dos resíduos. Todo o processo é nossa responsabilidade. E viu, Fábio? Só um detalhe, hoje eu vejo que a maioria das empresas preferem, a maioria, trabalhar, se fosse por só vontade, com as cooperativas. É que é difícil você ter as cooperativas que prestem serviço. O Rock in Rio foi um exemplo claro, né? Quem participou, quem leu sobre as matérias, sobre as notícias, a ideia do evento foi sensacional. Eu só não sei como é que funciona o operacional lá dentro, porque para ter 80 pessoas é muita gente, né? Mas... Uhum. Tem aqui de mão levantada a Michele, da Camapec. Bom dia. Estão todos me ouvindo? Bom dia, Michele. Tudo bem, né? Desculpa o atraso, viu, gente? Mas cheguei. Achei muito importante, né, estar falando das cooperativas envolvidas nos grandes serviços, né, nos grandes eventos, que além também de estar trazendo, né, que as cooperativas são capazes, né, de estar fazendo a gestão dos resíduos nos grandes eventos, como o companheiro aí falou, né, porque não é só coletar, né, a gente tem muitas coisas por trás disso, a gente precisa prestar conta, né, desse produto, precisa prestar conta do peso, né, precisa receber os recursos, precisa pagar algumas operações e precisa pagar as pessoas. Eu fico triste, não vou mentir para vocês, em relação aqui à nossa cidade de Salvador. Né? A gente tem um projeto desde 2004, que a gente trabalha com outras cooperativas da rede do Complexo de Reciclagem da Bahia, e a gente faz essa ação no Carnaval, né? Aqui desde 2004. A gente monta centrais, né, para estar cadastrando os catadores, né, que não fazem parte de cooperativa, né, que são catadores independentes. Junto com outras redes de alimentação, de costura, a gente consegue fornecer o pagamento, né, para esse catador nos 7 dias de Carnaval aqui e também a alimentação. Só que é uma luta, viu, gente? Não é um projeto fácil, né? A gente começa a fazer os catadinhos, né, pelo governo do estado. Infelizmente, a prefeitura de Salvador, ela, por muito a gente pressionar, só libera o chão para que a gente consiga montar essas centrais, né? E fazer esse cadastro dos catadores, né? E pegar esses materiais, essas latinhas, esses plásticos, né? E também a gente ainda tem uma outra questão, porque a gente precisa tomar um empréstimo,
né, para poder ter um capital de giro, para poder adquirir esse produto na mão e pagar um valor justo, né, para os catadores estar trabalhando para tirar da mão dos atravessadores daqui de Salvador. Então, assim, é um inferno. Sim. No Rio é assim, no Rio é assim, está errado, e está errado. A gente aí paga, né, com juros, aí diz, o juro menos, enfim, né, mas tem juros, né, nada vem de graça. Então, assim, e por trás disso, depois, né, tem a questão de todas as prestações de conta que precisa se apresentar um projeto do governo do Estado, porque a prefeitura, né, como eu já falei, ela não arca com nada, gente, nada, só libera o chão, e é um transtorno para ser liberado esse chão para montar essa central, e não pode aqui, e que não sei o quê, na hora de colocar uma energia, é um inferno que a gente vive, né, desde outubro, porque como já tem 2 anos que não tem carnaval, mas se a gente já tivesse tendo carnaval, a gente já senta em junho praticamente para estar resolvendo o carnaval do ano seguinte. Então, assim, tem todo esse transtorno que a gente, né, já senta, conversa, gasta transporte, vai para a reunião e não é remunerado por isso. Eu sei disso. Então, assim, é uma loucura e eu fico feliz quando vejo o companheiro trazer aí, né, que as cooperativas estavam no Lollapalooza, está no Rock in Rio, está não sei aonde. Isso é bom, isso é importante, né? Mas é assim, é a lei, né? Aqui a gente não tem. Mas é por isso que serve esse encontro de agora, justamente fortalecer as cooperativas, que esse mercado de grandes geradores, ele consegue manter o grupo trabalhando, gente, tranquilamente. Não, sem esquecer que é a coleta residencial de rua, porque você acabou de dizer uma coisa para mim aí, aqui, que eu vou dizer, onde o governo põe a mão, ferra. Eu estive aí na Bahia, eu fui fazer 2 eventos e eu não tinha indicação de cooperativas aí. Eu fui fazer 2 eventos aí no centro de Antônio Carlos Magalhães. Isso que eu estou para você. É somente os grupos se unindo, se juntando. Tem o BRAF, a União Brasileira de Feiras. Você pergunta, não tem um selo de justificativa para qualquer evento, certificando que o evento é lixo zero, quase, né? Que o lixo tem uma gestão de resíduos. Não existe nenhum. Procurem vocês aí no Google gestão de resíduos em grandes eventos. A formação dos grupos são agora, então esqueceram de confinar as cooperativas. Eu vou falar real, lá dentro da cooperativa, aí, separando o resíduo que vem de fora, gente, tem seu filho, meu filho, minha filha, que estão vindo estudar. Eu posso dizer, ninguém vai ter orgulho, eu sou sim, mas eu não posso ter orgulho de fazer com que minha filha seja orgulhosa de ser catadora, ela precisa ser uma administradora dessa coisa aqui. Os grandes eventos, os grandes shows, vamos competir com o mercado. Eu estou no mercado. Estou aí 22 anos, 23 anos de Poeiras. Eu, graças a Deus, estou com essa oportunidade da Mãos Verdes, trabalho na Fundição Progresso e tenho empresas aqui fazendo convite. Eu estou formando 4 jovens aqui comigo para fazerem justamente esse serviço para grandes geradores. A Copar aqui está se especializando, essa cooperativa que a gente está trabalhando no Rio, eu estou pegando as meninas, conversando sobre isso também, esse outro universo. Você tem vou dar uma dica para vocês maravilhosa. Ó. Poucas pessoas têm essa visão, mas eu vou dar para vocês. Dentro dos eventos, você tem ali 300, 200, 400 empresas juntas. Imagina o potencial que tem de chegar fazendo a gestão para essas 400 eventos, para essas 400 empresas. E foi o que aconteceu com nós. O Play Center nos viu numa feira, o Parque de Diversões, que foi extinto, né? Fechou. Eles nos viram na Coromoda e nos contrataram para trabalhar lá dentro. A organização, limpeza, higiene, cabelo cortado, luva, bota, educação, nós somos tudo lindo e maravilhoso, tem que ser aquela porra do homem do saco, não, o feio, não, nós é foda, nós é chique, nós é inteligente, senta na mesa para discutir, nós conversa, não precisa falar errado, nós sabemos falar errado, mas a gente sabe falar certo também, mas trabalhar, acordar cedo, fazer de madrugada, fiz Ludmilla com a galera aqui, nós estamos 2 dias virando. Mas vale a pena. É um mercado que outras pessoas, que o Fábio falou, empresas estão entrando. Tem um mercado bom para as cooperativas, mas quando eu digo para se profissionalizar, é contratar cooperativa por competência, porque ela sabe fazer. Não vou contratar porque é o coitadinho, o miserável, o ferrado está lá. Não. Vamos para o evento, vamos trabalhar direitinho, são exigências, ponto de água, ponto de luz, lugar para alimentação. Comer todo mundo junto, porque o staff come no restaurante, nós temos que sentar no bandeco lá do lado de fora, porque a gente não pode ter um caminhão bacaninha, saber falar e montar stand nos eventos. Gente, pense nisso, os produtores, são os expositores, esses caras, vendo a gente ali dentro, abrem-se caminhos, por isso que a cooperativa tem que ter, as cooperativas, um grupo ali dentro para gestão dos grandes geradores, específico para isso.
Não é ir lá na loja de sapato, pegar os restos das caixas de papelão, é outro processo, a gente tem que caminhar em cima disso aí. Botar até, gente... Roberto, aproveitando que a Michele está aí, conta um pouquinho para nós, Michele, de repente, porque vocês tiveram aquela experiência agora recente de fazer o carnaval, né? Tu consegue explicar um pouquinho para nós, mais no detalhe, como é que foi essa ação, como é que foi organizada, enfim, como é que vocês conseguiram acessar, inclusive, esse trabalho? Eu sei que a Camapet acabou coordenando outras 2 cooperativas, não foi isso? Você fala do carnaval geral mesmo, Felipe? Eu acho que foi, que vocês fizeram parceria com mais 2 cooperativas, não foi? Aí teve o São João aqui também, mas a gente não participou do São João, né? Teve a Copeguari, não sei se ela está aí, mas ela participou do São João. Na questão do carnaval, foi uma luta, porque foi assim, foi em 2004, nesse processo, eu não estava, né? Mas pelo que eu ouvi dos companheiros aqui, a gente, né, fez o projeto, né? Como o companheiro fala, tudo bonitinho, tudo organizado, porque nós somos prestadores de serviço, não somos coitadinhos, né? E colocamos tudo que temos de direito, né? E nossos deveres dentro do processo. Certo. E aí foi tramitado em tudo, né? Aí a gente manda para várias secretarias, né? Tanto do governo estadual, quanto do municipal, quanto para empresas privadas também. E aí a prefeitura aqui, ela só faz receber mesmo o documento, né? O projeto. Mas aí, já no governo do estado, tem a questão dos catadinhos pelas secretarias, né? Cada um dá um pouquinho, eu vou pagar isso, eu vou pagar assado, eu vou pagar cozido, aí deixa uma secretaria responsável para receber o recurso e repassar para a gente, e aí a gente começa, né, a ter os apoios das outras entidades que fazem parte da economia solidária, que é a questão de um grupo de costura que faz o fardamento para o carnaval, de um grupo de alimentação, né, que também é da rede da economia solidária, que faz essa entrega, né, dessas comidas nos locais, e a gente vai para o operacional, né, que é a questão de contratar a empresa para montar o todo, né, que é a questão do stand. Aí depois a gente vai para a questão mesmo de estar fazendo as fichas, a plotagem da central, porque todo ano a gente coloca uma temática, como é que vai organizar a logomarca das camisas, escolas para que os catadores, né, o espaço para que eles possam comer não na rua, como, né, eles querem que a pessoa dê uma quentinha, o povo sente no chão e fique comendo. Então, assim, a gente sempre está sempre inovando o projeto. Tem anos que a gente consegue escolas para colocar todo mundo para comer lá, né? Inclusive, a gente também que vai comer lá com eles, porque a gente né, tem que se familiarizar, né? Mesmo que eles não são nas cooperativas, mas tem que se familiarizar. Então, o que acontece? Às vezes a gente não consegue escola porque não é liberada, aí fica esse transtorno. A gente já tentou espaço também para que o pessoal consiga ter acesso ao banho, né? Aquelas ações que tem na rua, né? De corta seu cabelo, faça sua barba, a gente tenta também trazer isso para o projeto, para que o pessoal no carnaval pelo menos tente aproveitar isso. E outra questão também é que a maioria dos pais, Felipe, e os demais dos catadores que vêm, né? Não só é de Salvador, como também é do interior da Bahia que vem, porque o carnaval é muito grande, né? Dá muito resíduo. A turma vem atrás dos filhos. Aí a gente também é contra o trabalho infantil. Então, a gente vai começar a buscar, né, outros parceiros para que tenham, né, esses abrigos de criança, que eles possam ficar lá no período em que os pais estejam trabalhando nas ruas. Porque eles fazem cabanas na rua para ficar dormindo. Entendeu? Então, dormem na rua com as crianças para poder fazer essa catação. Então, assim, a gente tenta melhorar o projeto a cada dia, não é fácil. Tem coisas que a gente faz, mas a gente também sabe que não é de nossa incumbência, então a gente acaba demandando mesmo, né? Essa é a prefeitura que tem que resolver, esse é o estado que tem que resolver, porque se a gente vacila, a gente deixar, cai tudo sobre a cooperativa, né? O governo, tipo assim, mandou o dinheiro, né? Que é um dinheiro minúsculo que a gente tem que fazer os ajustes, aí tem muitas coisas que a gente acaba cortando porque o dinheiro não dá, e tipo assim, vocês que se virem aí. Depois eu quero a propaganda minha nas camisas e no stand aí, nas reportagens que forem saindo. Então, assim, não é fácil, né? É um grande evento que a gente tem aqui em Salvador, mas ainda precisa melhorar bastante. E, meu filho, fora que tem os sucateiros que entram também na área para poder estar adquirindo material a um preço muito baixo, isso é menosprezando a mão do nosso trabalho, né? Como catador, quer pagar qualquer bacatela no material. E a gente tenta entrar com esse diferencial para justamente tirar os nossos irmãos da mão deles,
entendeu? Para que ele veja que na central, junto com as cooperativas de catadores, que é a mesma categoria, né? Está dando fardamento, está dando alimentação, está deixando espaço para eles se alimentarem, para eles descansarem, para eles tomar um banho, para deixar suas crianças comendo, alimentadas, então não está na rua, para ter uma identidade social. Essa é a luta da gente enquanto catadores cooperados para tentar ajudar os nossos irmãos. E no futuro, o que é que a gente pretende também? Que um deles se ingresse também nas cooperativas, né? Mas que ele venha entender o processo de cooperativa, né? Que não é o mesmo da rua. Enfim, então, assim, é uma série de fatores que o companheiro falou aí, que não é só coletar, não é só estar ali, ó, bonitinho ali, não. É muita coisa que tem por trás dos bastidores. Então, assim, perfeito. A gente já tem muito tempo de experiência, né, nesse processo. A gente já teve outros eventos aqui também que a gente já trabalhou, mas a maioria dos eventos, né, que acontece, fica assim, chama as cooperativas, né, e fala, olha, vai ter tantos públicos, né, vai ter tanto resíduo aqui e vocês só vêm pegar. Né, vocês vão ter o lucro pelo material. Aí fica combustível por nossa conta, EPIs por nossa conta, entendeu? Não fecha a conta. Não fecha a conta, não fecha a conta. Não fecha, mas a mente desse pessoal, né, não quer desembolsar, mas eles pagam outras coisas, né? Eles pagam outras coisas. Então, mas é por isso que nós temos que entrar justamente e mostrar para ele esse outro lado. É igual, desculpa, só me intrometendo. É igual, mas vocês correm em cima já Rogério, no carnaval? Só para deixar claro, acho que é importante assim para o pessoal entender também como é que tu faz essa aproximação. Tu entra em contato direto com as empresas que estão promovendo o evento, tu entra em contato no caso da gente com os artistas, ou tu entra em contato com a secretaria, né, Poder Público, porque o evento pode surgir de vários caminhos, né? Sim. Pode ser por uma empresa, pode ser pelo Poder Público, pode ser, enfim, por N locais. Como é que tu faz essa aproximação? Como é que tu consegue fazer como é que tu tem essa abertura também? Importante até para o pessoal entender. Eu até ia pedir, de repente, para a Patrícia, não sei se ela conseguiria falar para nós também, a Patrícia lá de Alagoas, que eu sei que ela faz festas de final de ano, eu sei que ela participa bastante também. Uhum. Ela acaba usando a equipe lá, mas eu não sei se ela vai conseguir falar para nós agora. Mas, enfim, comenta um pouquinho sobre isso. A gente tem a Secretaria do Trabalho, entendeu? Que é a que a gente procura para se ingressar nesse trabalho. Uhum. No caso do São João, a gente procurou a Bahia Tussa, porque foi ela que estava organizando todo o evento do São João na capital e no interior. Então, ela estava bancando. Daí no caso aí de vocês, pelo que eu estou vendo, me chama poder público, né? Poder público, E daí no teu caso, Rogério, como é que é? É que, na Quando verdade... a gente vai para as empresas, a gente não consegue muita coisa, entendeu? Não dá o valor. O que é que a empresa quer? Quer que a gente vá lá coletar pelo material somente. Entendi. Tá. Rogério, fala para nós. Então, eu já sou totalmente ao oposto. Eu consigo ter o convencimento, eu consigo convencer as empresas com uma aceitação muito bacana e eu não procuro o poder público só por conta de licenças, de alguma questão de documentação, não para dinheiro, porque eu sei o processo para pegar esse dinheiro é demorado, é custoso. Então, a iniciativa privada já te fornece, você presta conta, te paga, se faz, fazer, e aconteceu. Então, assim, no nosso caso, nós temos uma demanda muito de boca a boca, de parceiros, que até os eventos, nós somos indicados para esses eventos já praticamente com as coisas mastigadas. Dificilmente eu entro em contato com alguma produtora de algum evento, mas eu já fiz isso. Então, eu geralmente entro, se for preciso, eu entro em contato com a produtora, jogo uma conversa primeiro, às vezes eu faço isso até pelas redes sociais, pelo Instagram, no privado desses festivais, e pergunto se eles já vão ter gestão, se eles têm algum programa para o resíduo deles, para o lixo deles. 90% me dizem que não, e me dão um contato já de alguma produtora lá dentro da pessoa responsável pelo operacional. Aí eu entro em contato e marco uma visita para poder fazer uma proposta, né? Primeiro a gente conversa na primeira ideia e depois a gente começa a fazer o orçamento. Como eu ia perguntar para ela, é que no caso deles parece que eles só se movimentam, o pessoal se articula no carnaval. Nós se articulamos um ano antes do evento. Nós já estamos nos preparando. Um contrato nosso leva de 2 a 3 meses para ser assinado, porque existem todas as garantias do evento fazer e você executar o seu serviço. Sim. O planejamento do Rock in Rio do ano que vem, então, já está começando.
No Rock in Rio, nós e a Braskem, nós vamos eliminar o resíduo plástico dentro do Rock in Rio. Já vai sair a guitarra na mão dos caras, já. Sim, daí, então, pelo que eu entendi, só para resumir um pouquinho, do poder público, tu não espera nenhum tipo de apoio direto. É mais o respaldo jurídico que tu tem pela obrigatoriedade das empresas cumprir a legislação. Isso, e como ela é a responsável, porque existe todo um processo, gente, tem aquele, vamos lá só para entender, o Rock in Rio, ele é o dono do resíduo, ele gerou o resíduo dele, o lixo é dele. Se ele contratar um grupo que vai transportar esse lixo do Rock in Rio e vai para uma indústria beneficiadora, a responsabilidade é da empresa beneficiadora, certo? Porque ela é o transporte e o destinador final. Quando acontece com a cooperativa, ou outro grupo, que não é o destinador final, a responsabilidade ainda é do evento. Então, se o caminhão da cooperativa bater no outro, acontecer alguma coisa, a responsabilidade jurídica é do evento. Sim, por isso que nesse caso, contratar a empresa é mais fácil, digamos assim. Sim, tem toda a licença ali, vai jogar. Porque eu já vou falar isso para vocês, eu já vi casos, eu não faço, já fiz algumas auditorias, fui contratado para alguns trabalhos assim. Eu já vi casos de resíduos que eram para estar em determinados lugares e estar jogado em outros. Sabe? De onde foi parar? Isso acontece muito. Caçambas de resíduos de um evento, vai lá no meu evento, carrega só um pouco de resíduo e passa no outro evento, pega mais um pouco, passa no outro, pega mais um pouco e manda a nota para os 3 eventos da total de todas as toneladas que foram coletadas. Se você vê, outro detalhe importante, caçamba de eventos geralmente tem que ter um registro do número da empresa ou da cooperativa nela, para que você possa rastrear. Isso é uma segurança que você dá para o seu cliente. Então, eu tenho 2 horas, 3 horas para aterro, essas coisas todas. É que o poder público, só voltando, é porque é muito mais complicado essas exigências de poder público, eles te pagam daqui 90 dias, aí o evento já acabou, já virou flor e a gente ainda não recebeu. Sim. Não, interessante. Gente, mais perguntas? Dúvidas? Minha cabeça está fervilhando aqui de coisas relacionadas a eventos. E só detalhe que a gente falou, não tenho certificação de nenhum evento verde. Não, vocês podem puxar aí. Existem algumas coisas que eu não preciso falar em nomes assim, de movimentos que, na verdade, foram criados para midiáticos. Eu estou falando isso que eu participo. Lixo zero. Sim, tanto que me deram até na minha mão, aí está até desligado. Mas são coisas que não funcionam. O que funciona é a cooperativa, o grupo está formado, ir para o cliente, para os grandes eventos, você tem a Albraf, você tem Ceternorte, você tem... muito. Aqui no Rio você tem evento todo final de semana, entendeu? Sim. Que faça uma bela de uma proposta desenhada e que cumpra com esse compromisso que eu falei para vocês. À noite, de tarde, não tem horário, saída dos resíduos, tudo cronometrado, tudo no horário. Eu não trocaria o serviço que eu faço com as cooperativas outro por outro. Sim. Eu acho que isso é um ponto importante, né, Rogério? Eu acho que tu até começaste por isso, né? É o compromisso, né? Isso. Vai fazer, vai ser contratado para fazer, então tem esse compromisso de cumprir o que foi acordado, tanto de uma parte quanto de outra, né? A empresa em pagar o que foi contratado e a cooperativa de fazer aquilo que foi combinado também. E acho que é por aí também que se começa o processo, né? Eu sei que também, tu também comentou dessa questão de, vou tirar cooperados da cooperativa que poderiam estar aqui trabalhando e vão ir para esse evento. Bom, mas aí acho que cabe também na proposta estar cobrindo justamente o tempo dessas pessoas que não estão na cooperativa e estão lá, ser coberto esse valor dentro da proposta que vai ser apresentada, né? Tem que valer a pena na conta final, né? Toda. É que você arruma, né, às vezes, nas cooperativas, um certo ciúminhos, uma certa situação interna. Por que ele vai para o evento, ganha mais no evento? Essas aí são questões internas, porque o dinheiro é repassado para a cooperativa das diárias. Sim, a cooperativa tem a autonomia de usar isso como... Isso, a distribuição de como vai pagar, se o montante todo do valor vai pagar as diárias, se vai tirar... Aí é uma questão interna que a gente não faz, que é a ingerência na cooperativa. Mas isso é livre-arbítrio da cooperativa. O importante é ter lá. Isso que eu falo para vocês. A grande dificuldade, eu volto a dizer, é essa organização enquanto empresa. Se a cooperativa já tivesse isso no seu dia a dia normal, já seria uma ótima
pelas que eu conheço, de estarem nesse nível de organização. Mesma coisa do evento. Quebrou o caminhão. Eu não posso ligar para o cara de um evento que tem esses detalhes. O evento ele é cronometrado, então tem multa se ele não tirar o stand dele, se a feira não for desmontada até o meio-dia. E são multas de R$100 mil, R$50 mil. Eu não posso ligar para o meu cliente e dizer, meu caminhão quebrou, o cooperado não foi, alguma coisa aconteceu. Não, eu tenho que ir lá tirar e atender o meu cliente, não posso virar as costas para ele. Eu trabalho Natal e Ano Novo, que tem festas que a gente faz aqui, a gente vira na meia-noite na usina de triagem. Por isso que eu estou falando, não tem, a gente não pode pensar nessa possibilidade de... Eu falo para os caras, gente, dá graças a Deus que nós estamos todos trabalhando, a gente está fazendo isso. Beleza. O seu? Acho que deu o nosso tempo, né? Nós estamos... O tema, ele é provocativo, né? Ele cria para mim, pelo menos, me criou um grande desafio. Não sei como é que vocês estão sentindo isso, mas, de fato, nós temos aí uma baita oportunidade, né? Os eventos acontecem, está aí o Carnaval chegando em Alagoas, está aí o Carnaval, tem uma série de eventos públicos, eventos privados. Falta inteligência para as cooperativas poderem aproveitar melhor isso. É uma oportunidade, de fato, é um problema, é um desafio, e aqui tem muitas possibilidades de soluções que passam pelas cooperativas. Sim. A questão é que, muitas vezes, a cooperativa que está mergulhada na produção e na triagem, ela não tem uma estrutura e não é capaz de ter uma estrutura, cada cooperativa ter uma estrutura, para poder aproveitar essa oportunidade. Talvez aqui, de novo, uma aliança entre as cooperativas, uma articulação entre as cooperativas e ter aí uma relação com alguma organização que vá se dedicar a isso para as cooperativas, seja um caminho das cooperativas encurtar essa cadeia e ter um relacionamento direto, mas com uma mediação técnica. Sim, precisa claro, dessa fundamental. mediação técnica. Deixa eu só colocar uma questão, a gente está falando dos grandes eventos, e essa formação que nós tivemos e nós temos dos grandes eventos, nos credenciou a fazer os grandes geradores, que é o shopping. Eu montei um projeto aqui em 2015, agora, com o Parque Shopping Campo Grande, aqui do Rio Grande, aqui do Rio, com uma cooperativa de Nilópolis. A cooperativa recebia 25 mil por mês e todos os resíduos virados no shopping também eram para a cooperativa. A cooperativa só perdeu o contrato porque eu, infelizmente, tive que me desligar por conta de outros contratos, e a cooperativa perdeu a mão lá dentro, e aí virou uma bagunça muito grande. Isso que eu estou falando assim. Então, essas experiências também servem para o grande gerador, de não separar situações de alimentação, aquela coisa toda. Mas eu estou só dizendo, serve muito como de escola. Nem, nós temos norma, não pode saco no chão, não pode saco preto no chão, as roupas guardadas, tudo, sabe? A organização, gente, é fundamental, o compromisso. Bom, se não tem mais perguntas, colocações, eu não sei, o Giovanni tinha uma pergunta, não sei se eu tive que dar uma saída rápida aqui, se ele já fez, mas se não tem mais nada a perguntar, a gente já precisa encaminhar o nosso tempo aqui para encerrar. Eu só diria o seguinte, nós vamos fazer, além do vídeo que está sendo gravado, eu e o Rogério aí nos comprometemos a montar um roteirinho daquela apresentação, colocando alguns pontos mais interessantes dessa fala do Rogério, para que vocês possam depois acessar e, se quiserem voltar a conversar. O Rogério é da casa, o Rogério faz parte do programa, é um dos nossos assessores aqui, trabalha no Rio de Janeiro. Então, fica aberto ainda essa conversa, podemos voltar de novo a conversar numa outra oportunidade, para avançar nessa ideia de construir soluções para acessar e para fazer a coleta em polos geradores, grandes eventos. Tá? Rogério, eu queria agradecer para ti. A Michelle, eu acho que tem mais uma... Está com a mão levantada? Oi, rapidinho. Não vou atrapalhar, não. É porque vocês estavam falando, eu estava aqui me lembrando. Teve um carnaval, né, 2 anos atrás, antes da pandemia, é uma grande empresa, né, de cervejaria. Ela veio, né, para aqui, para Salvador, ela fechou o contrato com a prefeitura, né, e o contrato ficou fixo. Aí essa prefeitura foi, né, recebeu esse recurso, a empresa que estava aqui contratou uma startup, né, como foi falado aí,
ela ficou com esse recurso e ela terceirizou o trabalho das cooperativas, porque a gente foi para o Ministério Público do Trabalho brigar, porque a empresa não estava querendo falar com a gente, porque disse que já tinha fechado o contrato com a prefeitura e já ia tocar a vida dela. Então, a gente começou a pressionar o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e aí teve que chamar essa empresa, né? Teve representante da prefeitura, representante da startup, para poder incluir as cooperativas, porque senão estaria de fora do processo, porque elas não iam colocar cooperativas, elas iam colocar outras empresas para estar fazendo o serviço de coleta. Então, assim, é importante a questão da lei, né? E que a lei também funcione, porque ter lei para botar priorizar, então você contrata quem você quiser para tocar a vida, né? É o que está mesmo acabando aqui mesmo com a gente aqui em Salvador e também na Bahia. Só era isso mesmo, gente. Obrigada. Né? É uma pauta muito boa, né? A gente queria ter mais tempo para dialogar, mas vai ter outras oportunidades. Obrigado. Agora, eu só queria fazer um adendo em relação a isso que tu falas, Michele. É importante que existe a legislação que garante algumas prioridades para as cooperativas. Mas mais importante, ou tão importante quanto isso, é as cooperativas terem competência para acessar isso. Senão, quer dizer, a gente também tem que ocupar os espaços pela competência. Nós precisamos nos organizar para poder atender esse serviço. Senão, a gente vai perder esse serviço. Então, também da nossa parte, tem uma corrida aí que as cooperativas precisam fazer, que é construir essas competências, por isso a formação, materiais, por isso organizar estruturas para fazer alianças, ter inteligência para poder realmente ocupar esse espaço no mercado, atendendo e gerando realmente soluções para a sociedade como um todo. Gente, não sei se alguém gostaria de mais fechar. Gabi, se gostaria de fazer uma palavra final aí, o pessoal da Braskem. Mas, de minha parte, eu queria agradecer ao Rogério mais uma vez por essa disponibilidade de compartilhar um pouco da tua experiência, Rogério. Agradecer a presença de todos, né, e todas. E vamos pensar já no próximo fórum. Eu queria só também informar que nós vamos passar, a partir daqui, nós vamos ter uma rotina sempre de estar passando uma avaliação para vocês avaliarem o fórum, tá? E aí darem contribuições para que a gente possa estar sempre melhorando essa ferramenta e esse espaço que a gente criou, que é o Fórum de Líderes. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de falar? Está aberto aí a palavra para as palavras finais, por favor. Eu queria agradecer a todos vocês, dizer que foi um prazer, está sendo uma experiência muito bacana. Eu estou sempre à disposição, às vezes eu estou nos eventos de noite, precisaria de alguma informação, se precisar de alguma coisa que eu puder ajudar, e se eu precisar também eu vou pedir, que tem que ser assim, né? As trocas de ideias e informações, mas eu estou à disposição aí. Muito obrigado mesmo. Muito bem. Então, pessoal, bom dia, bom trabalho. Voltamos a nos encontrar no próximo fórum. Um abraço a todos. Tchau.